Ele nasceu em Curitibanos, 1965. Ele é filho de Francisco Bueno Filho, o sempre Capitão Bueno, e de Érica Fogaça Bueno. Ele é casado com Tânia. Ele é pai de 3 filhas, Camila, Priscila e Gabriela. Ele tem 2 irmãos e 1 irmã. Ou seja, 2 irmãs e 1 irmão, desculpa. Exato. Ele é torcedor do Figueirense, corintiano e vascaíno. Ele adora pescar, adora jogar futebol. Gosta de um bom churrasco com os amigos. Cursou a Escola Superior de Formação de Oficiais. Residiu muitos anos em Florianópolis. Junto com seus pais, percorreu vários cantos do estado de Santa Catarina. 27 anos na Polícia Militar do nosso estado. É ele, Carlos Roberto Fogaça Bueno, o nosso comandante do nosso 13º Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul, com 17 anos de história como batalhão, mas que desde 1939 aqui já temos a Polícia Militar instalada. Ela que, quando a água bate na bunda, nós pedimos, chama a polícia. É isso aí, Neri. Obrigado por ter vindo, estimado. Obrigado pelo convite também, amigo. Estamos à disposição. Vamos lá contar umas histórias aí da nossa vida. Você tem uma história bonita da Polícia Militar, porque 27 anos, praticamente, 3 décadas. É. Nós trabalhamos já em muitos locais, como tu colocou, né? Nós entramos lá em 1984, o Tonete entrou em 84 também, aqui com meu pai. Quando o pai era o comandante aqui em 84, Capitão Bueno, o Tonete ele era aluno soldado aqui. Então, mas para oficial o Tonete foi 85. Então eu e o Tonete, nós que estamos hoje na frente aí do comando do batalhão, nós temos praticamente o mesmo tempo de serviço da Polícia Militar. Então nesses 27 anos eu trabalhei para iniciar, né? Iniciando lá em Florianópolis, na nossa academia, na nossa escola lá, durante 3 anos, regime de internato, brabo, porque nós estudávamos de manhã, de tarde e às vezes à noite. Então, muito puxado, Neri, muito puxado. E tu imagina antes da Constituição de 88, como é que era, né? Era jogo duro. Era, né? Jogo duro. Era jogo duro. Tu realmente, hoje, quem se formou naquela época é porque realmente queria ser policial militar. Não era fácil. Nós éramos esfolados, literalmente, lá dentro da academia. Como a gente, os mais antigos aí conhecem, sabe como é que era a maneira do Exército trabalhar, era assim que era na Polícia Militar. Então, nós sofremos bastante. Eu, apesar de ser filho de policial militar, mas até eu terminar meu 2º grau, eu não tinha uma noção exata ainda do que eu queria ser. Nós falamos em ser contador, eu queria abrir, na época, com meus parceiros, meus amigos lá, alguma coisa assim sobre, sei lá, alguma coisa que para trabalhar, ou contabilidade, que era o meu emprego. Eu trabalhava, meu primeiro emprego, inclusive, foi de uma rede daqui, Lojas da Barateira, ali de Tuporanga. De Tuporanga, Miller, família Miller. A família Miller, e eles tinham, na época eles cresceram bastante, tinham 20 e poucas lojas no estado, e ali em Barreiros, onde eu morava, eles abriram um escritório, um edifício ali, 4 andares, 5 andares ali, e ali fizeram o centro administrativo. Então ali com 17 anos eu comecei a trabalhar. Eu entrei fazendo maquininha de cartão de crédito. Esse cartão de crédito que nós temos hoje é digital e tal, mas na época era ali, ó, na mão, e eu entrei fazendo isso. Meu primeiro emprego na minha vida foi esse. Depois disso, então, eu passei a office boy, ajudando, e assim foi crescendo dentro da empresa. E logo depois, então, eu entrei, terminei meu 2º grau lá no Instituto Estadual de Educação, e acabei fazendo o vestibular. Daí eu queria, quando a gente se forma, fui perguntar para o pai. Daí o pai falou assim, ó, Fogaça, para a Academia da Polícia Militar, tu vai estudar e vai ganhar. Nos outros locais, tu vai ter que trabalhar para estudar. Tu que sabe. E eu havia passado, então, na época de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Santa Catarina, que era mais ou menos no que eu estava... Porque ali dentro do Grupo Miller eu fui crescendo, né? Apesar de trabalhar apenas 1 ano e 3 meses, a gente conseguiu crescer rapidamente ali dentro, eles davam bastante oportunidade para a gente. E passei na Academia dos Oficiais. E eu sabia como é que era a vida do meu pai, não tinha muita parada. A gente morou em Canoinhas, morou em Florianópolis, morou aqui em Rio do Sul muitos anos, então a gente não tem muita parada como oficial na polícia, né? A gente vai desenvolvendo. E aconteceu, vou entrar, daí o pai falou, entra na polícia, se forma oficial
depois tu já vai ter um ganho, né, particular, e depois tu vai fazer a tua vida. Vai estudar, continua estudando, ver o que tu vai querer fazer, uma outra profissão. Aí optasse pela Polícia Militar. Optei pela Polícia Militar. Então, entrei em 84 e é uma cachaça, né? Depois que a gente entra, a gente não consegue praticamente fazer outra coisa, porque, pelo menos, quando a gente faz o nosso voto lá, principalmente de oficial, a gente é 24 horas por dia o trabalho da Polícia Militar. E isso foi importante para mim, entrar na academia, porque eu tinha 18 anos. Cabelão compridão, não sei se tu tinha cabelo compridão, Neri, mas eu tinha na época. Eu tive, mas faz muito tempo. Não dá para acreditar, mas tudo bem, vou acreditar em ti, né? E aquele cabelão compridão, trancado no meio aqui, ser repartido no meio e tal. A primeira coisa, quando tu entra na polícia, raspar o cabelo. Vai ali, tosar. tosar, Eles chamam né? de tosar, né? Colocar a máquina zero, né? É. Então ali tu já tem o primeiro impacto, assim, né? Tu, assim, adolescente e já entrar na polícia. E da Vira homem, né? que é o sistema, né? Tem que ser, o né? que era, né? Pelo menos que era muito mais exatamente. visto que hoje, claro. Bem mais, né? Bem mais, mais. né? Hoje a polícia, nós sempre dizemos que a Polícia Militar hoje é uma mãe. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Se antes da Constituição de 88 o regime era muito duro, e era mesmo, de lá para cá, ficou mais mole para ser policial militar? É isso que você quis dizer? Hoje, assim, as relações interpessoais também melhoraram bastante. Eu nunca falei com coronel na minha época, com aluno, né? Nós éramos modernos, como a gente falava. O coronel não dirigia a palavra para a gente. Era muito difícil. E hoje é natural a gente sentar no mesmo local. Nunca sentávamos. Os alojamentos eram diferentes dos oficiais. O refeitório era diferente. Então, vinha muito daquilo do Exército ainda, né? De militarismo mesmo, né? De hierarquia, da disciplina. Muito sistema militar mesmo, né? Mesmo. Hoje não, hoje nós estamos diferentes. Hoje a mesma comida, os mesmos locais. Vamos dizer assim, no bom sentido, com todo respeito Certo, àquela claro. época. Mas era um sistema, vamos dizer assim, de grosseria. Mais bruto. Mais bruto. Né? Mais bruto. E hoje é um sistema de conversa, de diálogo, de proximidade. E a gente percebe isso, né? A gente percebe isso. E a gente procura, tanto eu como Tonete, todos os nossos oficiais, né, nas nossas conversas diárias que nós temos, para que essa conversa se estenda com nossos policiais militares, porque também vai levar lá para fora com o público, né? Se a gente tivesse aproximação com o nosso policial e eles vendo que nós tratamos eles de igual, apenas nós chegamos um pouco antes que eles, nós escolhemos as nossas carreiras diferente, né? Mas somos iguais a eles. Nós temos os mesmos sonhos, né? Temos as mesmas, um pouquinho mais de responsabilidade apenas. Mas somos iguais, policiais militares com as mesmas responsabilidades. Apenas eu sou hoje o comandante e o soldado mais moderno lá, mas nós temos que trabalhar, o mesmo pensamento que nós temos que trabalhar para a sociedade. E uma coisa que me chamou a atenção, eu já comentei isso com você na rua, acho que você talvez não lembre, talvez vai lembrar, que eu percebi desde que você assumiu o comando, faz mais de um ano já, que você está no comando, 3 meses, eu percebi várias vezes que a gente, não é que não via ultimamente, mas há muito tempo atrás não se via o comandante na rua, junto com os outros soldados, policiais militares, fazendo abordagens, vendo como é que está o trânsito, acompanhando o andar da comunidade. Eu percebi isso várias vezes, você como comandante, no meio dos seus colegas de trabalho, dos seus comandados, mas você na rua, no meio do povo e do soldado, e não lá dentro do batalhão, só atrás da mesinha do gabinete do comandante do batalhão da Polícia Militar. E, Neri, isso é um pouco também da pessoa. Eu sempre me dediquei à parte operacional da polícia. Eu pouco trabalhei de sapatinho, trabalhei muito mais de bota. A gente fala de trabalho de sapato porque é a parte administrativa. O bota é o coturno antigo? O bota é o coturno antigo. É o coturno nosso antigo. coturno. Hoje é uma bota, claro. A gente chama de bota aqui. É mais confortável hoje. Bem mais, né? Bem mais. Não é aquele couro seco que era antigamente. Mas hoje nós temos algumas... os calçados, como tudo, né, se modernizaram. Mas assim, então, eu sempre gostei da parte operacional. Sempre gostei, então eu procuro, primeiro, por que estar na rua? Primeiro, para se aproximar do cidadão. Aquilo que eu falo para os meus oficiais e a gente fala para os nossos soldados, eu tenho que fazer também na prática. Não adianta eu falar um discurso uma coisa e a prática ser outra. Então, eu tenho que ir lá dar exemplo, como a gente coloca. Só para você ter uma noção, o Major Tonete, ele tira serviço de oficial ainda.
Ele é o subcomandante do batalhão. E tira serviço de E tira serviço. Hoje, nesse momento, ele está acompanhando o comandante-geral, está acompanhando o governador, e ele está de serviço hoje, 24 horas. Está dando exemplo. Major Tonete aí com 27 anos de polícia também. Né? E eu faço, claro, nossas horas extras, como nós temos que fazer todos os policiais militares, a gente faz. Indo em todas as unidades, indo também na parte, nos jogos, sabe que eu gosto de jogo, sim, né? Adoro, claro. Então, onde tem, se tiver, o Atlético vai voltar agora no sexto semestre, vou estar lá junto, lá de novo, né? Então, eu gosto de estar ali. Não é porque é minha obrigação ou não, como tu mesmo colocou, mas é porque eu gosto. Isso vai da pessoa. O Fogaça é o nome que é o sobrenome da sua mãe, claro. Você disse, o meu pai me chamou de Fogaça. Você deveria fazer publicidade. Até a família te chama de Fogaça e não de Carlos Roberto? Ou de Calinho, ou de Robertinho, ou de Betinho, enfim. 27 anos chamando, se acostumaram, né? Fogaça. Não era antes, né? Não era. Depois eu entrei na... Mãe e pai te chamam de Fogaça? Hoje é Fogaça. Quando eu entrei na polícia, a gente tem que escolher um nome de guerra. Já vi um Carlos, já vi um Roberto e já vi o Bueno, que era meu pai. Meu pai estava na ativa. E Fogaça não tínhamos ainda oficial. Então, eu me identifico também muito com a família, com meus tios, né? Da minha mãe. Então, eu falei, não, vou colocar Fogaça. Podia colocar, de repente, Fogaça Bueno ou Carlos Roberto, né? Fazer alguma outra coisa, mas Fogaça, como não tínhamos, tínhamos o meu tio, né? Que é irmão da minha mãe, e ele trabalhou aqui no Alto Vale também. Ele era sargento Fogaça na época. Mas oficial, não tínhamos Fogaça. Então, para fazer uma homenagem à família de minha mãe. E o Capitão Bueno, como nós sempre chamamos aqui da época, tive o prazer de jogar um futebol com teu pai, claro, um pouco mais jovem, mas também não tanto assim, mas um pouco mais jovem que ele, mas jogamos juntos, jantamos juntos, tomamos algumas cervejas juntos, aquelas confraternização de amigos, e teu pai teve uma passagem realmente de coração, e eu sei que a comunidade que conviveu com o Capitão Bueno em Rio do Sul e na região do Vale, do Alto Vale, sabe que ele era um cara extremamente carismático e muito humano. E teu pai tinha muito disso, é verdade. Era uma figura diferenciada. Estimado comandante, eu estava colocando na abertura ali, em 1939, a Polícia Militar já começou em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, veio de Florianópolis, um cabo, 8 soldados. Exato. É a história. Em 94 foi criado o primeiro batalhão, no caso, o nosso batalhão em Rio do Sul. 61 a companhia, né? A companhia, depois o batalhão. Pelotão, depois veio a companhia e hoje, 17 anos, a 94, o batalhão. E o nosso primeiro comandante foi o tenente-coronel Wieland Crick, Ibiramense. Biramense. É lá de Birama, exatamente. E já estamos aí agora com 17 anos de batalhão em Rio do Sul. Como é que está o nosso batalhão em Rio do Sul, efetivo, material humano? A gente sabe das dificuldades que o governo vem trabalhando, falta policial, aposenta policial, vai para a reserva, vai prepara nova turma, mas sempre está faltando policial nas ruas, falta o efetivo, falta carros mais atualizados, mais modernos, e falta principalmente o armamento mais moderno. Vem, mas o bandido sempre está mais preparado, comandante. Porque o Estado, como um todo, ele é muito pesado, muito grande, então, às vezes demora para vir as coisas para cá, né? Não porque ele não queira, é porque é a forma, né? É a forma administrativa de se conduzir, né? Ele é muito, muito grande. E o que acontece é o seguinte, Neri, nesses 17 anos, nós tivemos bastante vantagens por ser batalhão. Nós já estamos reivindicando alguma coisa a mais aqui para o Alto Vale. Uma regional, né? Isso, um comando regional. Para não depender mais de Blumenau, é Exato. Isso? Que hoje estamos dependendo, né? Estamos dependendo. Apesar de nós termos hoje lá um amigo, um parceiro, um filho da terra também, né? Coronel Álvaro. E antes estava o Adilson. O Adilson, que foi comandante aqui. Então, por enquanto, nós estamos bem, né? Mas daqui a pouco vai que não vem um coronel que não seja, né? Que conheça aqui a nossa história, a nossa cidade, o nosso Alto Vale. E às vezes, decidir uma coisa para o Alto Vale e decidir para um médio vale para baixo, como eles estão lá, a imprensa lá também vai... e isso depende muito de uma atitude política, né? Exatamente. Eu acho que passa por isso, política. Né? Só política, né? É só política. Claro que nós temos... É política porque hoje, dentro da Polícia Militar, já está previsto aqui. Então, está previsto aqui, está previsto em Canoinhas e previsto um comando regional em Jaraguá do Sul.
Canoinha já está se mexendo lá com o seu deputado e nós aqui, alguns deputados também já vieram pedir informações para mim. Nossos deputados da nossa região aqui já vieram pedir informações para mim. O que isso vai nos ajudar? Nós temos o regional aqui. Hoje, o SAMU nós já dependemos de Blumenau, que eu sempre falei aqui, isso é uma vergonha. Nada contra o SAMU, mas nós temos que ligar para Blumenau para ter atendido aqui mesmo. Mesmo tendo lá o Coronel Alves, o Adilson, que já passou por aqui, que são gente nossa, que nos ajudam bastante, nos ajudaram, são parceiros, mas nós estamos dependendo de Blumenau. Exato. O que isso vai melhorar se vier essa regional para a nossa região aqui, para não depender? O que vai melhorar no contexto geral? Certo. Só para colocar, como tu falaste anteriormente, né, o problema nosso de efetivo. De efetivo? Hoje, eu tenho que solicitar ao comando regional. Eu sou tenente-coronel, tenho que solicitar a um coronel que está em Blumenau, que vai até a capital, daí, quando estiver sentado lá na mesa, os coronéis. Não senta eu, tenente-coronel, ainda não. Vai sentar os coronéis. Vai sentar os coronéis e vai reunião com o comando geral, o que precisa? Precisa disso, precisa de tudo. Então, se nós tivermos um coronel aqui do Alto Vale, ele vai estar pedindo para nós. Hoje, o coronel de Blumenau pede para Blumenau, pede para Brusque e pede para Rio do Sul. Rio do Sul, quando eu falo, é o Alto Vale, né? Assim como Blumenau e cidades ali ao lado, Brusque e as cidades ao lado. Então, Brusque tem uma força grande, política grande. Blumenau tem uma força política grande. Nós também temos. Mas vai se diluir esse pedido de uma regional, vai se diluir nessas 3 cidades, que cada um tem a sua força. Então, o que vai acontecer? Se nós tivermos só só para o Rio do Sul, só para o Alto Vale, nós vamos dividir forças com Blumenau e Brusque. Então, nós vamos estar, não à frente, mas ao lado deles, pelo menos. E hoje, a gente vê em algumas coisinhas pequenas que, às vezes, não é pelo nosso comando regional, mas a gente fica para trás. Eu tenho certeza disso. E não vai gerar custo nenhum criar um comando regional aqui. Não vai gerar custo nenhum. Nós temos salas, ou na polícia, ou lá na Secretaria Regional. Na Secretaria Regional. O custo que vai trazer é um coronel para cá, que vai, com certeza, nos ajudar bastante. Vai nos ajudar muito. Estimado, nós vamos ao quadro Fundo do Baú e voltamos já. Eu também tive a oportunidade, eu vim de Florianópolis, e tanto o Morro do Mocotó, o Morro Mariquinha, todos os morros lá eu conheço. Também já tive a cabeça prêmio lá, nesses morros, até porque eu trabalhei numa situação de segunda sessão lá em Florianópolis, onde era ajudar o nosso policiamento ostensivo, onde localizar os focos e colocar o nosso policiamento ostensivo. E é isso que ocorre. Então nós localizávamos onde que estava ocorrendo, de repente, a criminalidade, nós colocávamos o nosso policiamento ostensivo fardado e a gente só afastava dali para um outro local. Será que virão esses 36 policiais nesses próximos 2 anos para nós? Se vier, já estou contente. Se vier só isso aí, eu já estou contente. Da atual situação, porque... como falou, 1.000 policiais militares para o estado inteiro, dá 3 polícias para cada cidade. Se viesse 3 polícias para cada cidade, eu estava contente, porque eu tenho 29 cidades, o meu batalhão são 90 policiais militares. Tem hora que... Para Rio do Sul, 3 policiais militares não vai fazer diferença, mas para Aurora vai fazer.